Olá, tudo bem? Meu nome é Lauísa Rachel da Silva. Eu vou fazer uma descrição sobre minha pessoa. Eu sou uma mulher de pele clara e estou usando uma blusa de cor preta, tenho cabelos longos e faço esse trabalho com a coautora Karine Castellano. E o tema do nosso trabalho é Bilinguismo na Educação de Surdos, um relato de experiência de uma professora e uma mediadora de Libras de uma aluna surda no processo de alfabetização. Então, a regulamentação da língua brasileira de sinais, a Libras, por meio da Lei nº 10.436 e também do Decreto 5626 de 2005, asseguram a língua brasileira de sinais como língua da comunidade surda. E é um processo de inserção, na sociedade, porque por meio das leis, os surdos encontram respaldo para que possam ter seus direitos linguísticos, sociais assegurados. E principalmente no ambiente escolar, em nossa sociedade, esses direitos precisam ser postos em práticas. E a partir de então surgiu um questionamento: como que é o processo de alfabetização de uma criança surda em uma escola pública, em uma escola que não é bilíngue, que não existe toda a estrutura para o ensino bilíngue, ou seja, a língua brasileira de sinais como primeira língua e a segunda língua, a língua portuguesa na modalidade escrita. Então, por meio desse questionamento, nós fomos pesquisar para entender como que é essa acessibilidade linguística no ambiente escolar e esse processo de alfabetização para as crianças surdas. E surgiu o interesse de pesquisar numa escola determinada, onde tinha uma aluna surda em processo de alfabetização, e essa escola situada no interior de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. E a partir de então, nós fomos percebendo como relacionar essas práticas de alfabetização na perspectiva estabelecida pelas leis, ou seja, a perspectiva bilíngue, como que é na prática, como que funciona? Será que realmente acontece essa inserção linguística ou não, ou se ainda está em um processo lento? E nós fomos pesquisar. Utilizamos autores como Segala, que é um surdo doutor em linguística, referência na área de língua de sinais. Utilizamos Quadros e Carnot, que são pessoas também estudiosas linguísticas da área de Libras, Gonçalves e Miranda, Santos, entre tantos outros autores que nós nos baseamos, que foram nossos referenciais teóricos, para construir esse trabalho. E o posicionamento de Segala é que a criança surda, para se desenvolver em Libras e posteriormente se desenvolver em língua portuguesa, na modalidade escrita, tornando-se um ser bilíngue, a criança surda precisa de interação, precisa de ter contato com outras pessoas que são sinalizadores fluentes, ou seja, surdos, professores, tradutores e intérpretes de Libras, pessoas que fazem todo o processo de compreensão linguística para que possa passar para essa criança tudo aquilo que ela precisa para aprender, assim como nós, ouvintes, precisamos de uma língua para aprender, para se desenvolver. O surdo também. E é possível o surdo se desenvolver assim como uma criança ouvinte. Eles não estão em disparidades, não, mas se tiver um processo adequado, eles conseguem se desenvolver e haver equidade, haver inclusão de fato. E por meio do posicionamento dos estudos de Gonçalves, de Miranda, em concordância com Carnot, com Quadros, com Segala, com tantos outros autores, nós podemos afirmar que a língua brasileira de sinais, no caso dos surdos aqui brasileiros, a Libras, deve ser adquirida o mais cedo possível, desde a mais tenra idade. E assim ela vai criando significado de mundo, vai entendendo o que é aprendizado de fato por meio da sua língua. E deve ser adquirida em contato com outras pessoas que possam influenciar, outras pessoas que possam auxiliar nesse processo
de compreensão. E é necessário haver interações, e por isso nós utilizamos a perspectiva de Vygotsky, que é para que os surdos façam o processo, né, de interação por meio da teoria da socio-interacionista. Então, é necessário atribuir significados por meio de interações, por meio de contatos, por meio de produções, por meio de atividades que sejam bilíngues, atividades que possam auxiliar o surdo por meio de experiências visuais, porque ele não ouve os sons, então a visão é muito mais aflorada e ele pode compreender muito mais os conteúdos por meio de atividades que utilizem libras, que utilizem a língua portuguesa escrita, e assim ele vai se desenvolvendo. E é importante, né, que hajam desenhos, que hajam jogos. E eu fui para a escola para pesquisar como que funciona isso. Nessa escola, especificamente, será que tem esse processo de todas as atividades serem adaptadas para a criança surda? E aí, no relato de experiência, a professora e a mediadora conversaram. Nós fizemos uma entrevista baseada em Gil, 2008, e elas, né, por meio de um diálogo respeitoso, né, mediante autorização da escola, da coordenação, eles nos permitiram fazer essa entrevista. Foi de forma semi-estruturada, conversando, de forma calma, respeitosa, e elas puderam relatar que não tiveram um nível de formação adequado para atuar com alunos surdos. A professora regente falou que ela tem formação em pedagogia, só que na matriz curricular ela teve a disciplina de Libras somente em um semestre, como é regido pela lei 10.436, e não foi o suficiente para que ela pudesse realmente aprender Libras, aprender como lidar com o aluno surdo. Por isso é tão necessário nós pensarmos de que forma nós, enquanto professores, podemos atuar com um aluno, né? Nesse caso, um aluno surdo, e pensar em práticas que possam facilitar o aprendizado para o aluno. E foi isso que ela fez. Ela pensou em utilizar aplicativos de tradução automática, pensou em utilizar recursos para facilitar a compreensão da criança, só que ela sozinha não conseguia. E ela solicitou a direção, solicitou a escola para que pudesse conseguir uma mediadora, um tradutor e intérprete para essa criança. E a escola conseguiu uma mediadora, só que tanto a professora quanto a mediadora estão em processo de aprendizado também da Libras. Elas não são fluentes, não são sinalizadoras, não conhecem profundamente a Libras. Então, é um processo, e elas falam, né, relatam na entrevista e na experiência enquanto professor e mediadora de sala de aula, que é necessário aprender muito mais, é necessário buscar conhecimento para atuar com uma criança que é público-alvo da educação especial inclusiva, nesse caso, uma criança que é surda. E diante desses resultados, né, que elas tentaram compreender, buscar formas de tentar interagir com a criança, só que não tiveram base o suficiente, não tiveram formação antecedente para que pudessem conseguir atuar com a criança, né? Diante desses resultados, nós criamos dentro de nós uma reflexão, o quanto que nós ainda precisamos conhecer, buscar mais para que o processo de inclusão, de acessibilidade dentro das escolas, de acessibilidade linguística, seja algo de fato concreto, porque ainda falta avançar muito mais. Então, as leis, os recursos didáticos, todo esse processo de facilitação para que o aluno surdo aprenda a Libras é muito importante. E eu concluo, né, agradecendo e deixando uma reflexão de o quão importante é nós termos uma língua. E quão importante é uma criança surda aprender a Libras, que é a língua que deve ser a língua natural para ela, segundo as leis. Então, que cada um de nós possamos nos esforçar, procurar compreender a Libras para que possamos promover a acessibilidade para as pessoas, surdas principalmente.
Muito obrigada pela atenção.